Olá, pessoal, tudo bem? Estamos agora começando a nossa aula 20 de números complexos e a gente vai resolver alguns exercícios referente ao que a gente viu na teoria da aula 19, tá bom? Então, vamos lá. Exercício número 1. Resolva, em complexos, a equação de x² mais 4x mais 5 igual a zero. Então, aqui é uma equação de segundo grau, vamos resolver normal, como x² mais 4x mais 5 igual a zero, e podemos aplicar Bhaskara aqui. Então, vou calcular o delta b² menos 4ac. O b ao quadrado, meu b é quem multiplica o meu x, então, nesse caso é o 4 ao quadrado, menos 4a, o a é quem multiplica o x², que nesse caso é o 1, e o c é o termo independente, que é o 5 aqui. 4 ao quadrado é 16, e 4 vezes 1 vezes 5 é 20, então a gente fica com 16 menos 20, que é menos 4, certo? E aí, para calcular o x, a gente vai ter menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então é menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 4 aqui, dividido por 2 vezes a, e o a é quem multiplica o x², que vale 1, tá? Então, aqui uma observação importante é que se esse exercício estivesse escrito resolva no conjunto dos reais, essa aqui não teria solução para essa equação, porque não tem raiz negativa dentro do conjunto dos reais. Só que agora ele está pedindo dentro do conjunto dos números complexos, onde tem a raiz negativa. Então, a gente vai conseguir continuar essa conta, tá? É importante que apareça isso aqui no enunciado, que ele está considerando o conjunto dos complexos e não dos reais, tá? Então, vamos lá, a gente consegue resolver isso daqui. A gente sabe que raiz de menos 1, a gente pode usar a letrinha i, tá? A unidade imaginária. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui no denominador é 2 vezes 1, que é 2. O menos 4 mantém menos 4 aqui. E a raiz de menos 4, raiz de 4 é 2. E raiz de menos 1 aqui, esse sinal de negativo, a gente pode substituir pela unidade imaginária i. Então, a gente vai ficar com menos 4 mais ou menos 2i dividido por 2. E aqui, tanto o menos 4 quanto o 2 é divisível por 2, então eu posso deixar escrito na forma de menos 2 mais ou menos i. Tá? E aí, achamos duas soluções para o x que satisfazem essa equação de segundo grau. Então, escrevendo a resposta final aqui, a solução é menos 2 menos i, e também o número complexo menos 2 mais i. Vamos passar para o número 2 agora. Determine o valor de x, que é um número real agora, para que o número complexo, e aí tem 4 itens aqui. No item A, ele quer que esse número complexo aqui, x² menos x mais 3i, seja imaginário puro. Então, lembra que a gente viu lá na nossa aula de teoria? Quando a gente está falando de um número imaginário puro, significa que a parte real dele, a parte que não está acompanhada da unidade imaginária, da parte do i, é zero. Então, nesse caso, para ser imaginário puro, a gente precisa que essa parte, x² menos x, seja igual a zero, tá? Então, vamos resolver isso, ó. Já escrevendo aqui, x² menos x é igual a zero. A gente pode colocar aqui o x em evidência, vai ficar x, nesse primeiro termo vai sobrar um x, e no segundo termo sobra um menos 1, igual a zero. E aí, a gente tem uma multiplicação que dá igual a zero. Então, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, a gente tem que x é igual a zero, que é essa primeira parte, ou então o x menos 1 é igual a zero. Ou seja, se eu passar esse menos 1 aqui para o outro lado, eu tenho que x é igual a zero, ou x é igual a 1, e essa é a solução para esse item A, tá? A solução o x pode ser tanto 0 quanto 1, para que esse número complexo aqui seja um número imaginário puro, ou seja, não tem parte real, tá? A parte real vale 0. Ok, vamos para o item B. O item B, ele quer agora que esse número complexo, x mais x² menos 4, seja um número real.
Então, para ser um número real, a parte imaginária tem que ser 0. A parte imaginária desse número complexo é quem está multiplicando o i, que é x² menos 4. Então, para isso, na letra B, para ser um número real, parte imaginária tem que ser igual a 0, então x² menos 4 tem que ser igual a 0. Posso passar o 4 para o outro lado, x² igual a 4, e aí o x vai ser mais ou menos raiz de 4, que é mais ou menos 2. Resposta final, o x pode ser menos 2 e também pode ser 2, tá? São essas duas respostas possíveis. Certo? Vamos para o próximo item, item C agora. No item C, a gente quer que esse número imaginário, esse número complexo aqui, seja imaginário puro. Então, novamente, quando ele é um número imaginário puro, a parte real é 0. A parte real aqui seria essa primeira parte, que não está acompanhada da unidade imaginária. Então, x² menos 4x mais 3 vai ter que ser igual a 0 aqui. Tá? Que escrevi aqui. É uma equação de segundo grau, então a gente pode usar Bhaskara para resolver. Então, delta vai ser b² menos 4ac. O b é menos 4, então menos 4², menos 4ac. O a vale 1, que é quem multiplica o x², e o c é o 3. Menos 4² é 16, e 4 vezes 1 vezes 3 é 12. Então, a gente fica com 16 menos 12, que vale 4. Então, o x pode ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, então, é menos, e o b menos 4. Então, é menos menos 4, mais ou menos a raiz de 4, que é o nosso delta aqui, dividido por 2a. Menos menos 4 é 4 positivo, mais ou menos raiz de 4 é 2, então fica mais ou menos 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2 aqui. E aí, aqui eu vou ter duas possibilidades. Primeiro, dividindo por 2 aqui dos dois lados, nas duas partes, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ficar com 2 mais 1, considerando esse primeiro sinal aqui, que é 3, e 2 menos 1, considerando o menos aqui de baixo, que é 1. Então, o meu x pode ser 3 ou pode ser 1, para que essa equação seja 0, e aí esse número complexo aqui seja um número imaginário puro. Tá? Então, essa seria a solução final do item C. A solução é 1 e 3. E para finalizar esse exercício, vamos para o item D. O item D agora quer que esse número complexo aqui seja um número real. Então, para ser um número real, a parte imaginária tem que ser 0. Quem está acompanhando o i aqui tem que ser 0. Então, é x² menos 7x mais 12 tem que ser igual a 0 aqui. Tá? Novamente, uma equação de segundo grau. Então, vamos usar Bhaskara. Delta igual a b² menos 4ac. O b é menos 7, então menos 7² menos 4ac. O a vale 1, que é quem está multiplicando o x², e o c vale 12. Menos 7² é 49, e 4 vezes 1 vezes 12 é 48. Então, 49 menos 48, o nosso delta aqui vale 1. Tá? E aí, o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, fica menos b menos menos 7, que é mais 7, mais ou menos raiz de 1 é o próprio 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Tá? E aqui vai abrindo duas possibilidades, se for positivo, 7 mais 1 é 8, dividido por 2 aqui, que é 4, e 7 menos 1, que é 6, dividido por 2 aqui, 6 dividido por 2 é 3. Então, o x pode ser 3 ou pode ser 4, para satisfazer essa equação, que aí daria 0, e aí esse número complexo aqui seria um número real. Vamos para o exercício 3 agora. Represente geometricamente os seguintes números complexos. E aqui tem 5 itens com 5 números complexos diferentes. Então, a gente vai ter que posicionar esses 5 números complexos aqui nesse plano de Argand-Gauss. Tá? Esse plano de Argand-Gauss, no eixo X, na nossa abscissa, a gente tem a parte real do número complexo Z, e no eixo Y, na ordenada, a parte imaginária do número complexo Z. Tá?
Então, vamos lá. Vamos começar pelo item A. O item A, o nosso Z1, ele vai ser 3 menos 2i. Então, olhando para esse número complexo, a parte real dele é o 3. Então, a gente vai aqui no eixo X e localiza o 3, né? A parte imaginária, que é quem está multiplicando, quem está acompanhado aqui com a unidade imaginária i, é o menos 2. Então, a gente vai aqui no eixo da parte imaginária e acha o menos 2. E aí, vai juntar esses dois pontos, esse parte 3 aqui, com essa parte de menos 2 da parte imaginária, e a gente vai ter esse ponto Z1 aqui, tá? Então, esse Z1 é a representação geométrica desse número complexo aqui. Vamos para o Z2. O Z2 é igual a 5. Então, aqui ele tem parte real, mas não tem parte imaginária escrita, ou seja, a parte imaginária vale 0. Então, quando a gente tem esse número complexo que não tem parte imaginária, ele vai ser um número real. E quando ele é um número real, a gente vai posicionar ele em cima do número real, nesse caso é o 5, então o nosso Z2 vai estar aqui, tá? Sempre que o número estiver em cima do eixo das abscissas, do eixo X, ele é um número real, ó, porque ele não tem parte imaginária. E sempre que ele estiver em cima do meu eixo Y, ele vai ser um número imaginário puro, que é o que acontece aqui com o Z3. Ele é um número imaginário puro porque ele não tem parte real, a parte real vale 0. Ele tem só a parte imaginária, que nesse caso vale menos 1, que é quem está multiplicando a nossa unidade imaginária aí. Então, o nosso Z3 estaria aqui, ó, em cima do eixo Y, sendo a parte imaginária valendo menos 1 aqui. Então, aqui estaria o nosso Z3, certo? Ok, vamos para o Z4. O Z4 é um número complexo, tentando tanto parte real quanto parte imaginária. A parte real dele vale 2, então eu vou aqui no eixo X e acho 2. E a parte imaginária vale 1. Então, o nosso Z4 vai estar aqui, vai ser esse ponto aqui, esse ponto 2, 1. Tá? E para finalizar, vamos para o Z5 aqui, ó. O Z5 também tem parte real e tem parte imaginária. A parte real vale 1, então eu vou aqui no eixo X e acho 1. E a parte imaginária vale 3, que é quem está multiplicando a nossa unidade imaginária. Então, eu vou aqui no Y, eu acho 3, e aí eu tenho o ponto Z5, que é o ponto 1, 3. Então, era isso, finalizamos os exercícios que eu tinha propostos para hoje. Continuem estudando e semana que vem a gente continua com mais uma parte desse tópico de números complexos. Bons estudos!